18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto. Muito obrigada pela sua companhia. Para você que sintoniza aqui 100,7, seguindo a programação da Mix. Vamos agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Sejam muito bem-vindos. Mande aquele WhatsApp pra gente para saber como é que tá o nosso programa. Interage com a gente, mandando uma foto, um vídeo, sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E, gente, você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix FM na Apple Store, Play Store, disponível para o sistema iOS e Android. E segue a gente, né, Kennedson? Nas redes sociais, no @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa sabendo como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, enquanto na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito segue por lá moderado, aqui na Avenida André Araújo, para quem está voltando para casa no sentido centro-bairro, o trânsito é carregado, em muita lentidão aqui pelo local, e essa situação também se repete para quem está aqui próximo da rotatória do Coroado, também na Alameda Cosme Ferreira, só que esse sentido que a gente fala no sentido contrário, né? Bairro Centro, quem vai se aproximando da rotatória vai ter dificuldade para trafegar aqui pelo local, muita lentidão, hein, Karime, Kennedson. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na saúde, dor e angústia de uma família que espera meses por justiça pela morte de um bebê em Presidente Figueiredo. Atualização Banco Master. O governo do Amazonas sabia dos riscos e mesmo assim deixou aplicar o dinheiro da aposentadoria dos servidores do Estado. Apoiadores da direita marcam nova caminhada pela liberdade, desta vez no Amazonas. Crueldade no Amazonas. Pai é suspeito de matar o próprio filho de apenas 3 anos envenenado. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E o 18 horas de hoje começa com mais um caso que revela a crise no sistema de saúde público do estado do Amazonas. Uma criança morreu vítima de uma possível negligência médica em Presidente Figueiredo. Agora, além da dor da perda, a família vive a angústia da espera por justiça. Nós falamos desse caso bastante triste já faz um mês praticamente, que o corpo do bebê Pedro Henrique Falcão, de apenas 1 ano e 7 meses, foi exumado. E até agora o laudo pericial não foi concluído, o que impede o andamento das investigações. Bom, por que foi exumado? Foi exumado porque o hospital, gente, simplesmente não comunicou a morte da criança para a polícia. Daí a polícia precisou fazer uma perícia mais detalhada para concluir alguma causa específica a respeito dessa morte. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o caso, traz as atualizações para a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, a família do bebê morto em Presidente Figueiredo, ela suspeita de que tenha sido erro na anestesia, num procedimento cirúrgico, não é isso? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa terça-feira aqui no programa 18 horas. Exatamente, Karime. A mãe dessa criança, né, a mãe do pequeno Pedro, a mãe do pequeno Pedro Henrique, de apenas 1 ano e 7 meses, ela, além de ser mãe, é uma profissional de saúde, uma enfermeira que atua como intensivista, e ela acompanhou todas as manobras que foram feitas no filho ali naquele momento. Então, assim, ela mais do que ninguém presenciou toda aquela situação. Inclusive, Karime, esse é um caso, Kennedson, que não é a primeira vez que a gente fala desse caso aqui no programa 18 horas. Logo que essa criança morreu, inclusive a gente trouxe a denúncia da mãe por ser enfermeira. Ela chegou até a ser coagida pelo diretor da unidade. Ele até chegou a oferecer um cargo para ela, se ela não queria trabalhar lá dentro do hospital, que ela poderia ver melhor como funcionaria o fluxo, e meio que assim, mais ou menos, não falar ela nada, não denunciar, né? toda aquela
toda aquela situação. E aí, Karime, é uma família que, além de conviver, né, com esse possível caso de negligência médica que está sendo investigado pela polícia, está tendo que lidar com a dor da perda, a angústia e agora essa espera. Porque o pequeno Pedro Henrique, de 1 ano e 7 meses, ele morreu no dia 11 de novembro de 2024, durante uma cirurgia de fimose, que seria uma cirurgia simples, a gente pode dizer assim, muito comum em crianças do sexo masculino, e tudo isso aconteceu no Hospital Municipal Heraldo Neves Falcão, no município de Presidente Figueiredo. E aí, segundo a Polícia Civil, vai ser necessária realmente esse trabalho, né, esse laudo da perícia que deve ser emitido, que já era para ter sido emitido num prazo de 20 dias, mas já se passou mais de um mês e até agora nada aconteceu, até mesmo para que os protocolos possam seguir. E até o momento, Kennedson e Karime, o médico anestesiologista, né, que é o principal suspeito de negligência, de ter aplicado uma superdosagem, ele não foi ouvido porque não tem esse laudo. Ele ainda não passou ali por aquele período de oitivas, porque a polícia ainda não tem esse laudo. E aí a família segue afirmando que a criança sofreu um erro de superdosagem de anestesia, né? A medicação teria sido aumentada. No primeiro sinal, a criança parece que não conseguiu ser sedada ali inicialmente e ela teria tomado uma superdosagem de sedativo, e pouco tempo depois essa criança já reduziu a saturação, apresentou parada cardiorrespiratória e não resistiu. A gente conversou, Karime e Kennedson, com o pai do pequeno Pedro Henrique, eu tô falando aí do Mesaque Soares, que segue convivendo com a dor, com o luto, com a angústia e agora com a espera aí desse laudo da Polícia Civil. Vamos conferir o que disse o pai dessa criança. Esse mês de janeiro foi o mês mais longo que você possa imaginar nas nossas vidas. A gente está aguardando o laudo, né? Laudo médico, do Instituto Médico Legal, e até agora nenhuma resposta foi dada ainda relacionada ao laudo. E a gente está esperando e o sofrimento é muito grande, cada dia que passa, o sofrimento só aumenta. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? É impossível a gente ouvir o relato desse pai realmente não ficar comovido, porque é um relato de um pai que perdeu o seu filho há poucos meses, claro, e agora está tentando conviver e espera que a justiça seja feita. Inclusive, Karime, Kennedson, ele chegou a fazer uma manifestação aqui em Manaus, no Boulevard, junto de outros pais que também tiveram suas crianças negligenciadas na saúde do Amazonas, e aí pedindo realmente justiça. Esse é mais um caso, Karime e Kennedson, que expõe fragilidades da saúde pública aqui no Amazonas, a morte de uma criança que não está totalmente esclarecida, e as responsabilidades realmente precisam ser apuradas, e essa é a principal cobrança da família. Vamos ouvir aí mais um trechinho da fala do Mesaque Soares, pai dessa criança de 1 ano e 7 meses, que teria morrido aí vítima de negligência em uma unidade hospitalar aqui do Amazonas. O sentimento de perca é um sentimento muito dolorido, é mensurável, é um sentimento que a gente não tem dimensão do que seja, né? E cada dia que passa, a gente pensa que vai diminuir, faz aumentar mais ainda, e essa é uma dor que a gente está tentando aprender a conviver com ela, não é uma dor que vai passar. A gente aprende a conviver quando a gente acha que a gente está aprendendo, aí vem tudo de novo, vem uma lembrança, vem uma caixinha que a gente vê lá no canto que ele ficava com ela, que tinha um microfonezinho que ele ficava cantando e passeando e correndo na casa com essa caixinha e brincando. Aí vem uma lembrança do carrinho, vem uma lembrança da chupeta, aí são coisas assim que vai mexendo com o nosso emocional. Tem dia que a gente para levantar para ir trabalhar, aquela situação, é uma luta constante que a gente está vivendo hoje em dia. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu mais um trechinho aí da fala do Mesaque, pai dessa criança de 1 ano e 7 meses. E esse, infelizmente, Kennedson, é mais um caso que expõe a fragilidade da saúde pública aqui no Amazonas. A morte de uma criança que ainda precisa ser totalmente esclarecida para então ser aplicada aí as responsabilidades. A família segue aguardando a conclusão desse laudo pericial
policial, documento fundamental para ter andamento aí nessas investigações. Karime, vale a gente reforçar que a gente entrou em contato com, né, a diretoria da unidade hospitalar lá do município de Presidente Figueiredo para a gente tentar entender se esse médico foi afastado, se ele segue ali nas suas atividades, mas a gente não teve nenhuma resposta, né, nem mesmo por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas. E aí é mais um caso que revolta, né, e a cobrança realmente é para que a justiça seja feita, porque a gente está falando de um caso de negligência que acabou levando à morte de uma criança de apenas 1 ano e 7 meses. De uma suspeita de negligência, e é claro que se teve perícia, se a polícia precisou intervir para exumar o corpo de uma criança, porque o hospital simplesmente não notificou, não explicou, é claro que existem algo a ser resolvido, a ser revelado e investigado. É claro que essa família, além da dor do luto, quer justiça, sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Seguimos aguardando as respostas, tanto lá de Presidente Figueiredo quanto da Secretaria de Estado de Saúde aqui do estado do Amazonas, para justificar, explicar em que pé anda essa situação, se existe se foi instaurado alguma investigação dentro lá do hospital, da unidade de saúde de Presidente Figueiredo. Afinal de contas, de novo, a sociedade precisa sim ter satisfação e é responsabilidade do estado dar essa satisfação para a sociedade. No mais, segue aqui os nossos sentimentos para as famílias que perderam seus filhos e que estiveram hoje nessa manifestação. Agora em Manaus, 6h13. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar sobre as aplicações irregulares da Amazonprev no Banco Master. O governo do estado do Amazonas sabia dos riscos, mas mesmo assim deixou esse dinheiro da aposentadoria dos servidores do estado do Amazonas exposto. Documentos mostram que o Amazonprev já monitorava as informações de que o Banco Master não conseguia pagar sua dívida. E mesmo assim, né, Kennedy, só manteve aí mais de 59 milhões de reais aplicados no banco. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, o dinheiro da aposentadoria dos servidores do estado do Amazonas foi colocado em risco, mesmo com vários alertas. E por que, mesmo assim, o governo do estado resolveu jogar na loteria praticamente com dinheiro, aplicar milhões no Banco Master, Odineia? Eis a grande pergunta que os servidores públicos do Amazonas fazem todos os dias, viu? Segundo reportagem do UOL, os documentos mostram que desde outubro de 2025, o próprio Instituto de Previdência do Estado, Amazonprev, monitorava rumores de que o banco não conseguiria honrar compromissos. Mas ainda assim, o dinheiro dos servidores públicos do Amazonas continuou lá. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, Roberto Dávila, um dos primeiros a denunciar a possível irregularidade envolvendo as aplicações do Amazonprev no Banco Master, o que preocupa é que, além do Banco Master, o Amazonprev também fez, na mesma época, outros investimentos com suspeitas de irregularidades. No caso do Banco Master, a Amazonprev fez um investimento de mais de 50 milhões, mas também fez de 250 milhões no Banco C6, com as mesmas características de irregularidade. O que me espanta é a Amazonprev e o governador Wilson Lima simplesmente vem a público falar que está tudo certo, que não vai afetar o pagamento dos aposentados e que isso é apenas 0,5% da receita, né, da verba que a Amazonprev tem. Bom, mesmo diante de tudo isso, a Amazonprev diz que não houve prejuízo e que o investimento deu lucro, mas não explica se o dinheiro foi resgatado a tempo. Segundo o presidente do Sintejan, Roberto Dávila, especialistas alertam: como os títulos não permitem saque antecipado, é grande o risco de perda. Não importa se é 0,5, não é por isso que vão meter a mão no dinheiro público, que vão desviar, que vão fazer o que bem entendem. Não importa, esses 0,5 são mais de 50 milhões. Daria para fazer muita coisa dentro do estado. Então, assim, fica aqui o meu apelo para os deputados e deputadas estaduais
transformarem essas regras de segurança, essas travas de segurança, né, transformar essas regras em leis, para que o funcionário, quando pensar em cometer um desvio desse, ele saber que ele está passando por cima da lei. O Ministério Público investiga aplicações que podem chegar a 300 milhões de reais envolvendo recursos do Fundo Previdenciário do Amazonas. O caso já foi denunciado por sindicatos e o dono do banco, Daniel Vorcaro, acabou preso pela Polícia Federal por crimes financeiros. O Amazonprev cuida de aposentadoria de mais de 35 mil beneficiários no estado. E enquanto o governo do Amazonas se cala, servidores vivem a insegurança de saber se terão de volta o investimento de quem trabalhou uma vida inteira, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Essa semana, um caso de agressão e assassinato de um cachorro comunitário na Praia Brava, em Santa Catarina, causou uma revolta gigantesca no Brasil inteiro e também, com certeza, indignação. 4 adolescentes suspeitos de cometer o crime já foram identificados e também são apontados por tentar afogar outro cão no mar. A questão que revolta a todos, né, Kennedy? Não tem como ficar indignado com uma agressão tão absurda a um ser indefeso. A questão que também está indignando a todos é que esses acusados são filhos de pessoas influentes na cidade. E por isso, provavelmente, as investigações e os casos estão falando que não vão dar em nada, porque são pessoas influentes lá na cidade. A questão, Karime, é que acontece que essa repercussão ela foi tanta no Brasil inteiro que a polícia já está investigando o caso e hoje fez uma coletiva para poder revelar que esses investigados, eles são pais, são tios dos adolescentes e 2 deles são empresários e outro também é advogado, ou seja, temos bastante repercussão no caso. Sem dúvida. O Brasil todo está falando disso. Sem dúvida, há vários influenciadores, várias pessoas de opinião já foram em público se manifestar revolta e cobrar justiça. O que a gente viu nos últimos dias foram os adolescentes viajando para fora do país, a família tentando acobertar, e esse pai e esse tio, eles foram indiciados pela polícia hoje por coação. Para que as testemunhas não falem, não deponham a respeito do assunto. Realmente, a sorte nesse caso é que ganhou essa repercussão das pessoas, ganhou a rede social, ganhou a imprensa e a gente espera agora que os próximos passos desse caso sejam realmente de algum tipo de responsabilização, não só dos adolescentes que foram capazes desse ato tão cruel, mas também dos pais, porque a sociedade está indignada. Que adolescente é esse que a sociedade que nós como sociedade estamos produzindo? Que tipo de pessoa é essa que nós vamos deixar para o futuro? Como é que esses adolescentes conseguiram cometer tanta atrocidade contra um animal indefeso, completamente indefeso? As pessoas estão levantando essas questões, estão levantando questões de que sejam esse tipo de comportamento pode levar a um futuro adulto violento, agressivo. E a Vanessa Lima conversou com especialistas, se debruçou a respeito desse caso e traz agora mais detalhes a respeito do assunto. Um caso revoltante, não é, Vanessa? Conta pra gente. Revoltante, definitivamente. Muito boa noite pra você, Karime, aos nossos ouvintes. As investigações sobre esse caso monstruoso mostraram que hoje a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu 3 mandatos de busca e apreensão. A polícia informou que os pais e um tio desses adolescentes foram indiciados por coação, porque eles teriam tentado pressionar testemunhas para que não colaborassem com as autoridades, né? Que já é uma atitude criminosa para interferir diretamente no processo. E entre os indiciados estão 2 empresários e um advogado. Outro ponto relevante desse caso é que mesmo sem as imagens do momento exato da agressão, a polícia conseguiu avançar bastante, porque foram analisadas horas de gravação
gravações de câmeras de segurança, colhidos diversos depoimentos e reunidos elementos que sustentam o andamento da investigação, ou seja, ela vai continuar. E ela deixa claro que nós não estamos diante de um ato isolado, mas de um padrão de violência repetida, porque os adolescentes também são investigados por uma tentativa de afogamento de outro cãozinho também da Praia Brava. E isso acende um alerta, né, sobre a gravidade do comportamento desse grupo e a urgência de responsabilização. Para a psicóloga Tainá Suelen, esse comportamento revela uma agressividade extrema por parte desses jovens. Vamos ouvi-la. Essa violência, ela não é considerada normal ou saudável ou esperada na sociedade. É uma agressividade extrema, né? Reflete um comportamento de agressividade extrema. Do ponto de vista do psicológico, essa violência intencional contra um animal costuma ser entendida como sinal de alerta muito importante. Esse tipo de conduta pode estar associado a alguns fatores, como déficit de empatia, dificuldade de reconhecer o sofrimento do outro, mesmo quando esse outro é vulnerável e indefeso, no caso do animal. A dessensibilização à violência é quando a pessoa passa a encarar esses atos violentos como algo banal, aceitável ou até divertido. 18 horas. A brutalidade foi tamanha que o animal chegou a receber atendimento veterinário, mas estava agonizando tanto que acabou tendo que passar pelo procedimento de eutanásia para evitar mais sofrimento. E esse caso do cãozinho Orelha vai além da morte de um cachorro. Para o neuropsicólogo André Ricardo, o caso acende um debate sobre violência, empatia, responsabilidade familiar e limites, principalmente quando falamos de adolescentes. Vamos ouvi-lo. Todo ser humano possui impulsos primitivos. O que nos torna humano é a presença de limites, educação emocional, empatia, valores e regras sociais, o que funciona como freio desses impulsos. Quando esses freios falham, atos graves como esses podem ocorrer. Explicar não é justificar, é reconhecer que casos assim revelam falhas profundas na formação emocional, familiar, social dos nossos jovens e exige uma reflexão séria de toda a sociedade. 18 horas. E Karime, Kennedy e ouvintes, a comoção ela não diminui. A repercussão foi tanta que a pressão aumentou e o que todo mundo espera agora é que esse crime não fique impune, sendo que 2 desses adolescentes suspeitos estão na Disney, né? Pasmem. Então, de fato, esse caso ele é um marco para que cenas assim não voltem a se repetir. A gente cobra justiça. A questão é saber que tipo de educação estão passando para esses jovens que foram capazes de cometer tamanha atrocidade e, pior, acobertados pela família. A questão é a gente repensar realmente, né, a educação desses jovens, a educação que está sendo passada para os nossos filhos, porque hoje eles fazem isso com um cachorrinho. Amanhã eles podem fazer isso com pessoas em vulnerabilidade social, com pessoas que eles sintam superiores. Amanhã pode ser um deles que vai dar 61 socos no rosto da menina ou arrastar a outra por carro. Enfim, a questão é a gente repensar a sociedade, repensar a educação dos jovens para saber por que a gente está produzindo pessoas tão truculentas e o pior, acobertadas por famílias. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora de política? Vamos com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas determinou a citação urgente do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcos Klinger dos Santos Paiva. Só que é citação urgente, mas num caso que foi em 2024, gente. Durante as eleições, aquele caso que aconteceu lá em Parintins, né? Que urgência é essa, gente? Já vai 2026. Tá quase chegando o festival de novo. Pois é, daquele caso que foram afastados o secretário de Cultura, então o secretário de Cultura aqui do estado do Amazonas, Marco Polo, do abuso do poder público e da máquina pública para o resultado, né? Para tentar ali um bom resultado nas eleições de 2024 em Parintins. Enfim, agora
tem alguma... Só porque só agora é difícil de falar, mas conta pra gente em que pé está esse caso. Mais uma vez, boa noite, Karime, Kennerson, e para todos os ouvintes que estão chegando aqui na Mix agora. Então, Karime, essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é extremamente grave e a gente realmente não pode tratar como algo comum dentro do processo político, porque era a alta cúpula do governo que estava ali, né, naquela reunião. Mas assim, o que é estranho é que essa urgência veio um ano e meio depois. Mas assim, a Justiça Eleitoral determinou agora a citação urgente realmente do comandante, do Coronel Klinger Paiva, ele que está à frente da Polícia Militar aqui no Amazonas, e a investigação aponta, né, um ponto bastante sensível, porque traz aquilo que a gente já sabia, que é o uso da máquina pública, o uso de toda a estrutura ali da alta cúpula do governo para favorecer interesses políticos nas eleições de 2024. Mas eles ainda tratam tudo como suspeito, né? Porque não passou pelo julgamento, ainda que a gente tenha ali as imagens. E aí eles só dizem, Karime, Kennerson, que se isso foi confirmado, se toda essa situação for confirmada, estaremos falando aí de um caso de violação e de direito dos princípios da democracia, como a imparcialidade, a legalidade e a igualdade ali entre os candidatos, já que o governador teria, né, o governador Wilson Lima teria enviado ali as pessoas para mudar o resultado das eleições lá no município de Parintins. Mas esse caso é um caso que ainda está sendo apurado, ainda que seja tratado com urgência, vamos dizer assim, que essa foi a palavra utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Se confirmado esse caso aí de abuso de poder por parte do Coronel Klinger Paiva, as consequências podem ser, né, realmente como afastamento imediato ali da estrutura da Polícia Militar, porque a gente sabe, ele não poderia estar ali. Mas, gente, 2024, a gente está em 2026. Mas no Brasil, Karime, tudo é possível, né? Chega a ser um abuso, né? Chega a ser um abuso. É uma suspeita grave, gente, de interferência numa eleição, de interferência contra a democracia. O caso foi em 2024 e só em 2026 e ainda coloca a urgência, palhaçada. Mas agora, Karime, antes da gente mudar de assunto, 18 horas e 28 minutinhos, vamos falar de um assunto que eu falei aqui ontem, né? Ontem a gente trouxe um caso de uma coluna do BNC que tinha divulgado sobre o afastamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, né? Depois do falecimento do filho dele, o Davi Benedito, que infelizmente faleceu na última sexta-feira. Agora à tarde, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus confirmou o afastamento do prefeito Davi Almeida pelos próximos 10 dias. Até lá, o vice-prefeito Renato Júnior assume aí as atividades aqui na nossa capital, Karime. E segue nossos sentimentos, é claro, para toda a família. Kennerson, vamos a gente, Kennerson. O acadêmico de Direito Otávio Araújo convocou apoiadores para a caminhada pela liberdade, marcada agora para o dia 16 de fevereiro, com percurso, gente, aqui no Amazonas, tá? Da Barreira de Itacoatiara até Manaus, uma longa caminhada. Bom, significa que a direita está se organizando e vai organizar essa caminhada aqui. É representativo, não é? Então, Karime, não é algo nada oficial, né? Eu tô inclusive aqui fazendo a última checagem para ver se tem alguma atualização na própria rede social, de algumas redes sociais ligadas à direita, e não há nenhuma fonte oficial desses grandes representantes que acabam fazendo movimentações aqui em Manaus, da direita. Eles não confirmaram nada disso, né? O Otávio, ele é uma pessoa lá de Itacoatiara, é alguém que desde 2018 acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um apoiador do bolsonarismo e inspirado nessa caminhada de Nicolas Ferreira. Ele acabou realmente tendo essa ideia, fez a publicação nas redes sociais por algumas horas, fazem 2 dias dessa publicação, e o fato é que existe muitos comentários, muitas pessoas estão criticando essa possibilidade, ainda que seja limitada a possibilidade disso acontecer, mas muita gente criticando pelo fato de ser uma distância muito longa, né? Manaus e Itacoatiara são 270 quilômetros,
quilômetros, ou seja, é muito superior à distância percorrida de Nicolas Ferreira, que é Belo Horizonte, Brasília, que eram 230 quilômetros, então Manaus e Itacoatiara 270, e muitas pessoas estão fazendo críticas, estão acabando fazendo vários comentários sobre essa situação, ou seja, estamos falando de um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro e um fato que ainda não foi confirmado, não tem nada certo disso acontecer. A gente vai seguir acompanhando para saber se de fato vai haver algum tipo de ação, de algum apoio, mas até agora nenhum órgão oficial, nenhuma fonte oficial acabou formalizando essa caminhada de Itacoatiara a Manaus. Vamos aguardar, né? Vamos continuar analisando e vendo se vai acontecer ou não, Nathalie. Em apenas 27 dias de ano eleitoral, 33 pesquisas já foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, desde o dia 1º de janeiro, até pesquisas que não serão divulgadas, elas precisam agora ser registradas e mudou, né, essa organização para fazer pesquisa, mesmo sendo divulgada ou não é isso? Karime, é muito importante a gente falar desse assunto, porque a gente está em ano eleitoral e existe muita essa situação de fake news. E agora com a IA, todo mundo fica naquela dúvida sempre, isso é real ou é inteligência artificial? E aí agora qualquer pesquisa que venha, né, qualquer assunto que seja relacionado à pesquisa eleitoral, é exigência passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, é fundamental para garantir aí transparência, controle e credibilidade. Toda a pesquisa, inclusive aquela que não vai ser divulgada, precisa também ser registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ela não vai ser divulgada porque ela não está dentro dos padrões estabelecidos pelas leis eleitorais. E aí isso muitas vezes impede, né, que pesquisas sejam usadas de forma estratégica ou até mesmo para manipular algumas situações. Eu acho até que poderiam intensificar algumas ações, por exemplo, o Kennedson falou agora há pouco de um influenciador do município de Itacoatiara que está querendo fazer o mesmo movimento que aconteceu lá em Brasília. Seria a campanha antecipada aqui na nossa região? Não seria importante esses tribunais realmente intensificarem as fiscalizações em torno desses movimentos, além das pesquisas, né? Mas realmente, aqui no Brasil foram mais de 27 pesquisas, de mais de 33 pesquisas, 27 pesquisas oficiais, e esse número, Karime, não para de crescer. Fevereiro ainda nem chegou e já tem pesquisa aí para sair, ou seja, nos próximos dias muita gente deve fazer uma virada de chave. Inclusive a gente até falou do governador Wilson Lima nessa segunda-feira, porque muita gente diz que ele está aguardando o resultado das próximas pesquisas, mas tem gente que diz que não, que o martelo já está batido nos bastidores, né, Kennedson, e que ele realmente não deve concorrer a uma vaga para o Senado por conta dos altos índices de rejeição. Mas isso essas pesquisas, ele fala agora, né? Pois é, mas essas pesquisas sabe se uma pesquisa ajudam, mudar, né? Ajuda e muito a essas mudanças de cenário, com certeza. Mudança de cenário, não só alianças. Pesquisa, muita coisa acontece nos bastidores. Exato, mesmo. Alianças e também, além das pesquisas, alianças, o possível vice, alianças que podem ser feitas ou desfeitas, elas realmente precisam ler muitas coisas nessas pesquisas. Então, são os dois ali que caminham juntos, ainda mais em ano eleitoral. Kennedson, o ex-ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele afirmou que deixou de atuar como advogado do Banco Master depois de ser convidado pelo presidente Lula para assumir a pasta do governo federal. Mesmo assim, não caiu bem, né? Então, é porque existe sabe aquelas letrinhas miúdas no processo? Pronto. Sempre que lê, né? Você não lê. Sim. É claro, ele realmente deixou de prestar assessoria jurídica ao Banco Master, só que durante esse período a família dele assumiu o caso. Continuou lá. A família dele continuou prestando assessoria jurídica, a esposa dele e também o filho dele, no escritório de advocacia. Então, eles continuaram ainda... vocês me defendendo, né, gente? É mais ou menos isso. Pronto, exatamente, pois gente. Não cola, né? Pois é. Aí, segundo a própria nota do Ricardo Lewandowski, a atuação ocorreu após ele deixar o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023 e quando retornou à advocacia e antes de assumir o Ministério da Justiça no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2024. Só que também tem um outro detalhe. Algumas pessoas, né, a imprensa já começou a especular e já confirmou, inclusive com fontes oficiais do próprio governo, pessoas ligadas à base do governo, que essa relação
do ministro, né, ex-ministro Ricardo Lewandowski com o Banco Master, o governo ele não sabia, teoricamente. Só que o objetivo nessa situação da saída do próprio ex-ministro da Justiça foi exatamente por conta dessa ligação, porque caso o nome dele fosse relacionado ao Banco Master, ele não seria mais ministro. Não é que não seria mais ministro, mas que ficaria feio para o governo federal. O ministro do governo federal que está ligado ao caso Master. Sim, mas ficou de qualquer jeito, porque a família... Sim, mas assim, ligado, né? Pelo menos o objetivo do governo federal era que não estourasse na mão dele durante a gestão à frente do governo federal. Então, de fato, é isso que acontece. Inclusive, o próprio senador Jacques Wagner, ele indicou o Ricardo Lewandowski ao Banco Master e após ser consultado sobre o tema, ele disse que ele era um bom jurista e a indicação foi confirmada pelo próprio parlamentar lá nessa negociação entre Lewandowski e o Banco Master. Ou seja, a história está muito complicada. Existem várias reuniões lá no Planalto que não estavam na agenda oficial, inclusive teve reunião com o próprio presidente Lula. Enfim, essa história vai dar ainda muito o que falar e a gente vai seguir acompanhando porque cada detalhe surpreende. E muito. Não sei por que não deveria, mas é Brasil, é assim mesmo. Muito obrigada, Bloco de Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, crueldade. Pai é suspeito de matar o próprio filho de apenas 3 anos, envenenado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Mas antes, eu sei que teve uma mega operação de fiscalização de trânsito realizada hoje na Zona Sul de Manaus. Conta os detalhes. Isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite pra vocês, boa noite aos ouvintes. Hoje teve aí essa mega operação do trânsito aqui da capital amazonense. Na verdade, semana passada aconteceu também essa mega operação. Isso para reduzir os acidentes e aumentar a segurança de quem dirige e de quem anda a pé. Então, essa operação faz parte do programa Trânsito Seguro, que reforça a fiscalização em áreas de grande movimentação aqui na capital. Então, essa ação, que é coordenada pelo IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, tem apoio aí do Detran aqui do Amazonas e também da Guarda Municipal. E aí, durante essa operação, foram realizadas 776 abordagens a veículos e também foi registrado aí 107 infrações de trânsito e tem um objetivo essa mega operação. E quem explica isso pra gente é o vice-presidente do IMU, Edson Leda. Nós alinhamos aí a fiscalização com a fluidez. Por ser uma via mais larga, é possível nós fazermos uma abordagem de sem interferir tanto no trânsito. Qual a importância disso tudo? A importância é a segurança para você que trafega todos os dias nas ruas de Manaus, sem saber se o veículo que está ao seu lado oferece segurança suficiente para que você possa estar trafegando e para que essa pessoa também cuide da sua segurança própria e da segurança dos demais veículos. 18 horas. Tá, a gente acompanhou a fala do Edson Leda, que é o vice-presidente do IMU, e também o IMU reforça aqui que as blitz, elas são rotineiras, tem como foco aí garantir que as leis de trânsito sejam cumpridas aqui na capital amazonense. E durante essa operação de hoje, entre as irregularidades mais comuns estão motocicletas com placas falsas, chassi adulterado e condutores sem carteira de habilitação. Então, foi uma operação que foi feita aí também para fazer com que os condutores fiquem conscientes de situações que possam acontecer no trânsito. E quem explica mais isso pra gente é o chefe de operações de trânsito do IMU, Renato Bruno. O objetivo é retirar de circulação todos aqueles veículos que não têm condições de estarem trafegando na nossa cidade, de forma que a gente consiga garantir um trânsito mais seguro. Retirar também de circulação todos aqueles condutores não habilitados ou que estão ali com a sua habilitação vencida até que eles possam regularizar a sua situação. 18 horas. Tá, então, o Renato Bruno, que é o chefe de operações de trânsito do IMU, acompanhou também essa operação, essa fiscalização que aconteceu em parceria com outros órgãos e também teve um lado educativo, né? Os agentes, eles orientaram os motoristas sobre aí a importância de respeitar as regras de trânsito e também fez aquele reforço, né? Que a partir de agora, dia 1º de fevereiro, logo mais, já está inclusive tudo sinalizado aí para que a gente chama, né, das
das corujinhas no local e mais fiscalizações também para evitar que mais acidentes aconteçam aqui na capital amazonense. E agora uma parcial de trânsito, Karime, Kennedson, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Vamos falar aqui da Avenida Djalma Batista, que vale reforçar que o trânsito por aqui está carregado com vários pontos de lentidão. É uma volta para casa hoje com corrida aqui com muitos veículos pela via, nesse sentido centro-bairro. Então, se você está com pressa, a orientação aqui é que você busque uma rota alternativa, porque a situação aqui na Avenida Djalma Batista está complicada, hein? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Kennedson, Karime. Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente. Terça-feira nublada, atmosfera carregada com calor e umidade lá em cima. E a previsão para a noite indica céu majoritariamente nublado, sensação térmica ainda alta e chance de 32% de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de janeiro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, na quarta, as nuvens ganham força ao longo da manhã e à tarde as pancadas de chuva devem aparecer, trazendo uma atmosfera mais instável e a chance de chuva sobe para 60%. À noite, apesar de nublada, tende a ser mais tranquila, com apenas 25% de chance de chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 100%. Vanessa segue ao vivo aqui com a gente para falar sobre o volume de chuva registrado em Manaus. Gente, muita água tá caindo, né? A gente parece abriram a torneira e não fecharam mais. O fato é que em 15 dias o acumulado de chuva já superou a média prevista para todo o mês de janeiro, é isso? Isso mesmo, Karime, já superou. Em apenas 15 dias, Manaus registrou mais chuva do que a média prevista para todo o mês de janeiro. Para ter uma noção, a média histórica gira em torno de pouco mais de 300 milímetros e esse volume já foi ultrapassado mesmo antes do mês acabar. E não foi só em um ponto da cidade, não. Vários bairros registraram acumulados muito altos, como Redenção, Santa Etelvina e Tarumã, mostrando que a chuva veio de forma intensa e bem distribuída. E segundo a meteorologista Andréia Ramos, isso acontece por causa da combinação de vários fatores. E a tendência é que ainda continue chovendo nos próximos dias. Vamos ouvi-la. Além da termodinâmica, tem também uma configuração que atua ali na parte central, que na semana passada ela se configurou, que foi a ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nebulosidade que pega uma parte sul do estado do Amazonas, mas de qualquer forma ela joga umidade, ela espalha umidade, e quando há calor, você ainda tem também essa tendência de manutenção dessas tempestades. Olha, não acabou por aí. Agora, nesse momento, a gente está quase CID, que é a Zona de Convergência Intertropical. Ela atua na faixa equatorial. Na época do verão, no hemisfério sul, ela tem uma tendência de se deslocar um pouco mais para sul e influenciar nas chuvas, principalmente no norte das regiões norte e também da região nordeste. 18 horas. Ou seja, não é impressão, choveu já mais do que o esperado em menos tempo e agora a cidade precisa redobrar os cuidados enquanto esse período chuvoso segue avançando. Karime, Kennedson e ouvintes. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Mais um caso revoltante foi registrado no Amazonas. Uma criança de apenas 3 anos foi morta pelo próprio pai num crime de extrema violência no interior do estado, no município de Japurá. Kenneth, é um caso revoltante mesmo. Um homem de 51 anos, ele é suspeito de matar o próprio filho envenenado. O repórter André Meirelles, ele acompanhou a coletiva de imprensa que a polícia fez há pouco tempo para explicar os detalhes de mais esse caso mórbido. André, boa noite, André. Então, quais foram as informações divulgadas pelas autoridades? Boa noite mais uma vez. Muito boa noite. Olha, o homem acusado de matar o próprio filho de apenas 3 anos no município de Japurá, segundo a Polícia Civil do Amazonas, cometeu o crime depois de uma discussão com a ex-companheira que já havia sofrido agressões e ameaças. As investigações apontam que o homem envenenou a criança com uma substância conhecida como chumbinho. A criança foi socorrida e levada ao hospital do município, mas não resistiu. O suspeito também ingeriu veneno e segue internado.
O delegado Jandervan Rocha, que é titular da delegacia do município de Japurá, deu mais detalhes sobre o crime. A respeito se ele teria agredido a sua ex-companheira, informou que sim. Aparentemente, tanto ele quanto a criança nesse momento estaria bem. Chegando no hospital, pela surpresa da equipe, o filho dele também estava lá, apresentando os mesmos sintomas. O médico de pronto comunicou essa autoridade policial que possivelmente poderia, tanto o pai como o filho, estar envenenado. Ao retornar ao hospital, o médico informou que a criança não resistiu à ingestão aí dessa substância, veio a óbito, e que o pai precisaria de estar sendo acompanhado pela equipe médica. Olha, além disso, o delegado disse que o homem vai responder por homicídio qualificado contra o filho e por violência doméstica contra a ex-companheira. Ele fica aí à disposição da justiça. A equipe da Polícia Civil fez as diligências, isolou o local, fez os procedimentos de praxe, encaminhou para a justiça e nesse momento o suspeito está à disposição da justiça. E olha só, entre 2025 e 2026, o Amazonas registrou casos que chocaram o estado. Crianças mortas em situações que envolvem suspeita de erro médico, homicídio dentro de casa e crimes cometidos pelos próprios pais. São mortes que estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Amazonas e que têm em comum um fator grave. As vítimas eram crianças totalmente indefesas. Tem o caso do menino Benício, que ganhou grande repercussão no estado. A criança morreu depois de um atendimento em uma unidade de saúde e a polícia investiga a morte como suspeita de erro médico ou negligência. Já o caso do pequeno Manuel é tratado pela polícia como homicídio. Segundo as investigações, a criança foi morta e agredida dentro do banheiro pelo próprio pai. E outro caso foi de uma criança de apenas 2 anos que morreu depois de ter sido baleada durante um atentado que tinha como alvo o pai da vítima no município de Quari. Todos os casos seguem em investigação. A sociedade cobra justiça e autoridades reforçam: qualquer suspeita de violência contra crianças deve ser denunciada no Disque 100. A denúncia é anônima. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O governo federal decidiu prorrogar até o dia 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o prazo anterior terminaria no dia 14 de fevereiro, mas foi ampliado após relatos de instabilidade no aplicativo Meu INSS, registrados desde a última segunda-feira. Em nota, o Instituto informou que mantém o contato diário com a empresa de tecnologia da Previdência, a Dataprev, cobrando providências para normalizar o sistema. E de acordo com o balanço mais recente, cerca de 4.200.000 beneficiários já foram ressarcidos, somando um total aí de 2.800 bilhões de reais. Ao todo, já foram registradas 6.200.000 contestações de cobranças, mas o governo estima ainda que existam cerca de 850.000 aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução. Então, daí, por isso, o objetivo dessa prorrogação do prazo é justamente garantir que todos os beneficiários lesados possam recuperar os valores de forma simplificada, sem necessidade de ação judicial. 18 horas. E agora, Manaus, são 18 horas e 49 minutos. 3 municípios do interior do estado do Amazonas foram colocados em quarentena fitossanitária após a detecção da mosca da carambola no estado do Amazonas. Antes de falar sobre isso, temos uma matéria muito bacana da Odiné Araújo, porque é o seguinte: depois de anos esquecida pelo poder público, a praia da Ponta Branca, no bairro Educandos, voltou a aparecer, gente, agora limpa, fiscalizada e cheia de gente. Odiné Araújo traz pra gente os detalhes a respeito desse assunto. Então, Odiné, Manaus ganhou mais um ponto de lazer, não foi isso? Sim, ganhou. E se os moradores da Zona Oeste têm a praia da Ponta Negra, a partir de agora os moradores da Zona Sul de Manaus têm a praia da Ponta Branca para chamar de sua. Localizada na orla do bairro Educandos, a praia estava abandonada, tomada por lixo e esquecida pelo poder público, como vocês disseram. Mas uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus e da Marinha do Brasil devolveu o cartão postal aos moradores de Educandos. E nesse domingo, o secretário de Limpeza Urbana,
Saba Reis foi até a praia da Ponta Branca conferir o resultado do mutirão, que já dura mais de 3 semanas. A ação retirou lixo, restos de embarcações e o abandono que tomava conta da orla, que é um problema antigo conhecido pelos moradores. Eu estou aqui acompanhado de várias pessoas que nasceram, viveram e vivem aqui e que estão muito contentes de ver esse espaço tão tradicional aqui da Cidade Alta voltando a ter vida. E isso só foi possível porque o Davi e o Renato são prefeito e vice de Manaus, e eu estou tendo essa bênção, essa graça de Deus de poder estar servindo aqui a todos eles que estão aqui em meu redor. Com a área limpa, a população voltou a ocupar o espaço. O músico Renato Freitas e o radialista Erasmo Amazonas fazem questão de convidar todo mundo para retornar à Praia da Ponta Branca, agora liberada para o lazer. Venham para cá, venham aqui para a Praia de Ponta Branca, venham aproveitar isso aqui é nosso e nós temos que valorizar isso aqui. Então, obrigado, Saba Reis, através do prefeito Davi. Nós aqui do bairro de Educandos ficamos gratos a essa iniciativa. Para ter vida, colorido e principalmente fazendo a população retornar, frequentar e usufruir dos benefícios que um espaço tão bonito como esse proporciona. Bom, até eventos tradicionais como o Torneio do Vinho devem voltar, segundo o secretário municipal de esportes, Joel Silva. Aonde existia lixo, hoje está trazendo vida, né? Então, juntamente o prefeito, o secretário Saba Reis, trazendo a nostalgia esportiva de novo aqui para o bairro do Educandos. Então, gente, agora nos fins de semana e feriados, os moradores da Zona Sul e adjacências não tem mais por que ir para Ponta Negra se tem a Praia da Ponta Branca em Educandos, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, 3 municípios do estado do Amazonas foram colocados em quarentena fitossanitária, como você falou, Kennedson. Isso depois da detecção da mosca da carambola aqui no estado do Amazonas. Essa medida, ela foi determinada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e proíbe a exportação de frutos hospedeiros da praga nos municípios de Rio Preto da Eva, Manaus e Iranduba. E a decisão foi tomada depois da confirmação da presença da mosca da carambola em Rio Preto da Eva, o que acende aí um alerta para a produção agrícola e para a economia do estado. E para explicar melhor o que muda na prática e também quais são aqueles frutos que estão proibidos e como essa quarentena impacta diretamente os produtores e comerciantes aqui na nossa capital, a gente chama agora a Vanessa Lima. Muito boa noite, Vanessa. Conta pra gente quais que são as orientações para esse momento. Karime, Kennedson e ouvintes, com o decreto da quarentena fitossanitária, que é um conjunto de medidas e procedimentos técnicos para evitar o aumento de pragas nas plantações, fica proibida a saída e a exportação de frutos considerados hospedeiros da mosca da carambola nos municípios de Rio Preto da Eva, Manaus e Iranduba. E entre essas frutas estão a carambola, manga, goiaba, acerola, mamão, pimenta de cheiro, tomate, laranja, entre outras bastante comuns na nossa mesa e na produção local. Agora, é importante deixar claro, essa praga não faz mal à saúde humana, hein? Ela não oferece risco para quem consome a fruta. O problema é para a economia e para a agricultura, porque essa mosca coloca ovos dentro dos frutos, danifica a produção e pode causar prejuízos enormes se ela se espalhar para outras regiões do país. Por isso, o Ministério da Agricultura, junto com as prefeituras, está aumentando a fiscalização. Estão sendo instaladas armadilhas para essas moscas nos pomares, ações de controle estão acontecendo nas áreas afetadas e a circulação de frutas está sendo monitorada em pontos estratégicos, como portos, feiras, a Ceasa e até o Aeroporto Internacional de Manaus. Para os municípios que ainda não estão em quarentena, a regra é outra. A saída de frutas só pode acontecer com a permissão de trânsito vegetal, a chamada PTV, emitida pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. É uma forma de garantir que a praga não avance para as outras áreas. E o recado para os produtores e comerciantes é de colaboração. Seguir as orientações agora é fundamental para conter o problema, porque essa é uma situação que precisa de cuidado, de fiscalização e consciência de todos, porque quanto mais rápido esse controle funcionar,
mais rápido o estado pode voltar à normalidade e à produção e o comércio dessas frutas. Muito obrigado, Vanessa Lima. 18 horas e 55 minutos. Agora, mudando de assunto, gente, mais de 183,1 mil famílias de Manaus passam a ser atendidas a partir desta semana na etapa do programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal. A capital amazonense está entre as 17 capitais que não haviam sido contempladas em novembro de 2025 e agora as filas estão enormes. Exato, você está estranhando filas em frente a esses fornecedores, é por isso. Segundo o governo, a medida ajuda a aliviar o orçamento das famílias de baixa renda e reduz o uso de alternativas consideradas inseguras para cozinhar, como lenha, carvão e querosene. São 10 mil pontos de comercialização credenciados e, com isso, praticamente todas as famílias contam com uma revenda de até 2 quilômetros perto de casa. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,41%, cotado aos R$5,20. O euro fechou em queda de 0,64% aos R$6,23. O Bitcoin fechou em queda de 0,97% aos R$460.633. E o Bovespa fechou em alta de 1,86% aos 182.047 pontos. E pela primeira vez na história, o país vendeu mais motos do que carros, foi praticamente o dobro. E os principais compradores foram as mulheres e os jovens. O brasileiro está trocando o carro pela moto e também, Karime, o Polo Industrial de Manaus concentra a produção brasileira de motos, que cresceu mais de 17% no ano passado. É uma ótima notícia para a economia do estado do Amazonas. Agora, quem explica esse novo cenário é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, boa noite mais uma vez. Por que o brasileiro está comprando mais moto do que carro, isso pela primeira vez na história? Economia, com certeza. Com certeza, concordo. Bom, porque a moto é mais barata, mais rápida e virou ferramenta de sobrevivência. Pelo menos para a jornalista Ariane Araújo, que compõe o grupo que mais comprou moto em 2025, as mulheres. No caso da jornalista, a moto ajudou muito na logística para conciliar a vida de profissional que trabalha fora de casa e de mãe separada. Então isso otimizou muito meu tempo no dia a dia, principalmente como mãe, que tem que fazer essa logística de deixar a criança na escola ou deixar na casa dos avós, depois vir para o trabalho, sair do trabalho e fazer todo esse percurso de volta. Então isso trouxe assim uma qualidade de vida. Eu ganhei muito tempo nessa mobilidade. Você consegue fazer as coisas no seu tempo livre, a locomoção mesmo, além da economia financeira, né? E tirar um pouco essa dependência do aplicativo de transporte, que já não está muito bom e tem um custo muito alto também. Além das mulheres, o crescimento da venda de motos em 2025 foi puxado também por jovens e entregadores de aplicativo. Foram mais de 2 milhões de motos vendidas no ano passado contra 1 milhão de automóveis, de acordo com Marcos Bento, presidente da Abraciclo, a Associação Nacional de Fabricantes de Moto. Em 2025, a gente permaneceu com uma demanda constante aí para todas as regiões do país, principalmente pelos atributos da motocicleta, de economia, mobilidade urbana, menor custo de aquisição e destaque também para o uso profissional. Tudo isso faz com que a gente tenha aí a indústria se preocupando continuamente, né, com o lançamento de novos produtos, não só para oferecer para o consumidor produtos mais modernos, mas também cada vez mais versáteis e tecnológicos. E tem um detalhe importante: o Polo Industrial de Manaus é o coração dessa produção. De 2021 a 2025, a frota de motos explodiu em 22%, o que representa quase 7 milhões de novas motocicletas no mercado. Legal, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia nada boa para a educação no Amazonas. Só 59% das escolas públicas no estado têm conectividade adequada. O índice está abaixo da média nacional de 70%. Os dados são oficiais do Ministério da Educação.
Em Manaus, 75,1% das escolas têm conectividade adequada, acima da média nacional. Segundo o governo federal, houve avanço em todas as regiões nos últimos anos. Mas os números ainda apontam para uma grande desigualdade dentro do próprio Amazonas e entre as regiões do Brasil. A região sul alcançou 80,9% das escolas conectadas, contra apenas 60,5% no norte. Os dados evidenciam que melhorou o padrão da infraestrutura escolar de internet no país, mas também que ainda é preciso mais e mais investimentos nas regiões mais remotas da Amazônia, para melhorar o acesso das populações à educação e à informação, de uma forma geral. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Gente, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18 Horas News, rumo aos 60 mil. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.